Graça e paz, povo de Deus. Agora são 4h13 da manhã. Ontem eu não fiz um vídeo para vocês porque eu tive que colocar o aparelho na parte de baixo da minha boca, ainda tá muito dolorido. Mas hoje eu não, mesmo com dor, eu falei: papai, eu vou ter que falar, né? Fiquei incomodada por não ter feito o vídeo para vocês ontem. E lendo Efésios 2, o Senhor me mostrou algumas coisas que eu quero pausadamente mostrar para vocês. O título é A Salvação é pela Graça. Num livro mais atualizado, o título é Da Morte para a Vida, né? Então vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo antes deste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós temos que entender que em outro tempo, antes desse, no tempo da ignorância, no tempo que nós não servíamos ao Senhor Jesus, no tempo que nós não aceitávamos Ele, nós estávamos mortos. Que isso, Joyce? Estávamos mortos. E achando que estávamos vivos porque às vezes fazia um benefício, fazia uma caridade, ajudava um irmão, né? Então a gente acha que fazer uma bondade, isso aí é um fato de vida. Bem, deixa eu te falar uma coisa. A graça está no ato que Jesus fez, se entregando na cruz para nos salvar, né? E essa graça caiu sobre nós, né? E muitos hoje recusam a graça. Isso é grave. Quando a gente recusa a graça de Deus, a gente está recusando o Filho dele. A gente está recusando, a gente quer viver no pecado. Não aceita ser limpo, não aceita ser transformado. Porque a graça é isso, ela traz uma transformação, ela traz uma libertação, porque teve uma legalidade de aceitação. Então, quando há aceitação da graça na sua vida, obviamente o pecado ele não vai se fortalecer em você. Pelo contrário, ele vai se apagando, você vai diminuindo, você vai deixando de cometê-lo. Então, as potestades do ar, os príncipes das trevas que atuavam na sua vida porque você fazia a vontade da sua carne e dos seus pensamentos, porque o ato de pecar, ele não nasce do nada. Primeiro ele é criado aqui, ó, no pensamento. Por isso que quando a gente aceita a graça de Cristo, há uma mudança de pensamento. A mente da gente é transformada. Eu digo isso por mim própria, porque outrora eu fazia a vontade da minha carne. Fazia mesmo. Fazia o que eu queria. Achava que eu era livre e dona de mim. Sou adulta e eu faço o que eu quero. Tudo bem. Ok. Só que isso traz consequências no mundo espiritual e no mundo físico. No mundo espiritual é muito grave, porque você fica morta. Você é morta. Você está totalmente entregue a Satanás. Sinto muito te informar, mas é real, né? Porque quando você não domina os teus erros, os teus pecados, as tuas vontades, você cede, né? Você está entregue a quem? Faça uma reflexão. Quem você serve? Fazendo os seus desejos e não o de Deus. Quem você está servindo? É só você pensar, não tem dificuldade nisso. Então vamos lá. E éramos, por naturezas, filho da ira. De quem era essa ira? A ira de Deus. Porque o Senhor, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele consome aqueles que não aceitam a graça. E qual é a graça? Jesus. Quem não aceita Jesus vai ser consumido.
Está aqui na palavra. Eu não estou falando isso porque eu quero botar medo em você, não. Eu só estou falando a verdade. Como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Ou seja, quando você aceita a bondade de Deus, quando você aceita o sacrifício vivo de Deus, que é dando o seu Filho para nos salvar, você é salvo também, porque você creu que Jesus é seu Salvador e que Ele vai voltar para te buscar e que Ele vai te levar aos altos céus. Você será julgado pelos seus atos, mas como você abandonou aquela vida pecaminosa, com certeza você vai ter um lugarzinho maravilhoso para passar a eternidade, que é os céus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, no céu, né? Para viver uma vida eterna com Cristo. Em Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Você teve fé, você acreditou, então você é salvo. E isso não vem de vós. Eis o X da questão. Isso é dom de Deus, dado de graça a nós. Isso não nasce da gente. Nós não temos essa capacidade, né? Mas o Senhor coloca isso em nós, né? É dom de Deus. Não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie, porque a glória é de Deus, né? O que acontece? Quando a gente tem obras nas mãos, ai, mas eu trabalhei pro reino, ai, mas eu fiz isso, ai, eu tenho que ser salva, ai, a graça tem que me alcançar, porque eu limpei banco da igreja há anos, porque eu fui em todos os cultos aos domingos, porque eu ajudei a libertar a pessoa do crack. Gente, isso aí é uma obrigação quando você se torna cristão. Você fazer atividades cristãs, atividade que rende em almas, que você ganha amor, porque você entendeu o que aconteceu contigo, então você tem que apresentar para alcançar mais pessoas. Você tá entendendo? Então você não pode se gloriar disso. Isso é uma obrigação de nós cristãos. Cuidar de pessoas, de almas, de vida, de saquear o inferno, de povoar o céu. Isso é uma obrigação nossa. Não tem glória nisso pra gente. Tem glória em Cristo quando aquela pessoa morre e ela tem um lugar lindo para ir, a qual você também vai morar, né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então é isso. O Senhor, Ele criou oportunidades, né? Para a gente ter uma vida. E não é essa vida que eu estou falando aqui, não, da terra. É a vida eterna com Jesus Cristo. Então é esse título que eu queria entregar para vocês e falar para vocês hoje. Vivam em Cristo Jesus. Aceite a graça dada de graça para você, porque o sacrifício foi muito grande. Então pense nisso. A paz.